meus amores, bom dia! Estamos começando mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E aí, como vocês estão hoje? Espero que estejam bem, estejam preparados para iniciar mais um dia de atividades, não é? Então, conforme vocês devem estar sabendo, o papai e a mamãe já devem ter falado para vocês vão continuar por enquanto nesse processo de ensino remoto, assistindo às aulas, fazendo as atividades em casa, certo? Breve retornaremos para a nossa escola, para a nossa sala de aula, com a nossa rotina. Mas por enquanto, vamos continuar dessa forma e eu conto com o comprometimento de vocês, certo? O apoio também e que vocês continuem assistindo às aulas e realizando as atividades pontualmente, tá bom? Porque vocês sabem que se vocês não assistirem às aulas e não realizarem as atividades, vocês não irão aprender. Nesse sistema, assistindo às aulas em casa, sem ter o contato presencial com o professor, já é um pouquinho mais complicado, não é? E se você não assistir, se você não participar, aí fica mais complicado ainda, porque você não vai conseguir tirar as dúvidas, não vai conseguir aprender o que está sendo ensinado, tá legal? Então, continuem assistindo, continuem realizando todas as tarefinhas. Vamos lá iniciar a nossa correção, né? A nossa atividade de ontem foi a atividade de língua portuguesa sobre os sinais de pontuação. Nós falamos sobre o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. O ponto de interrogação, como vimos, é aquele usado para realizar perguntas, questionar. O ponto de exclamação para demonstrar sentimentos, emoções, como medo, raiva, alegria, admiração. E o ponto final é para declarar ou afirmar algo, né? Então vamos lá? A primeira questão dessa atividade era para você voltar no texto trabalhado naquela aula sobre o bichinho de estimação. Voltar nesse texto e identificar os pontos que existem, né, os sinais de pontuação e circular. Vamos ver aqui? Releia o texto bichinho de estimação e pinte os sinais que estão no final das frases. Use lápis de cor clarinha. Então, vocês deveriam voltar naquele texto, não é? Ontem nós lemos juntos novamente para que vocês realizassem essa atividade. Então, deveriam voltar aqui nesse texto, bichinho de estimação, e circular todos os pontos, os sinais de pontuação que estão no final das frases. E, a seguir, escolha algum deles e tente explicar ao colega por que você acha que eles foram usados no texto. Como eu falei para vocês, vocês deveriam apenas escrever aqui, já que não estão tendo esse contato físico com o colega, né? Então, deveriam escolher, seja o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e explicar por que você acha que ele foi usado no texto. Em qual sentido ele foi usado. Responda. Como são chamados os sinais que você pintou? Você sabe como são chamados esses sinais? O ponto de interrogação, de exclamação, o final? São chamados sinais de pontuação. Na sua opinião, para que servem esses sinais? Que é uma pergunta pessoal também. Para você, o que você acha? Para que servem esses sinais de pontuação? Para que são utilizados? Na fala, utilizamos o tom da voz, pausas e expressões no rosto para revelar o que queremos dizer. Na escrita, não podemos contar com esses recursos, por isso usamos os sinais de pontuação, certo? Agora nós vamos para a página 153. Pontue as frases a seguir, de acordo com a leitura do professor. Eu li para vocês, não foi? Na aula anterior, as frases colocando a pontuação
na entonação da minha voz, nas minhas expressões. Então, de acordo com o que vocês ouviram, vocês deveriam colocar aqui o ponto, o sinal de pontuação adequado. Então, eu vou ler aqui novamente e indicar qual foi o ponto utilizado por mim. Meu time marcou um gol. Ouvindo o que eu estou falando, qual ponto deve ser utilizado? Qual sinal deve ser utilizado? Meu time marcou um gol. É o ponto final, porque eu não estou fazendo a pergunta, eu não estou demonstrando espanto, alegria ou emoção. Eu estou afirmando, declarando que meu time marcou um gol. Então, é utilizado o ponto, olha. O ponto final utilizado nessa frase. Próxima. Meu time marcou um gol. Olha a diferença, não é? Agora eu já estou demonstrando entusiasmo, demonstrando alegria. Meu time marcou um gol. Então, que sinal deve ser utilizado aqui? Sinal de exclamação. Certo? Exclamação. Meu time marcou um gol. Meu time marcou um gol? Eu estou fazendo uma pergunta. Meu time marcou um gol? Quando fazemos perguntas, utilizamos o ponto de interrogação. Certo? Que é uma frase interrogativa. Agora, está chovendo? É outra pergunta, então utilizamos novamente o ponto de interrogação. Está chovendo? Está chovendo. Já é um tom diferente, né? Está chovendo. Então aqui é uma frase declarativa ou afirmativa, que eu estou dizendo que está chovendo. Eu não estou perguntando se está chovendo, eu não estou exclamando. Então, é utilizado o ponto final. E por último, está chovendo. Aqui eu estou exclamando, estou demonstrando, não é? Um espanto, uma emoção. Está chovendo. Então, ao falar assim, ao utilizar essa frase, com essa entonação, com essas expressões, utilizamos o ponto de exclamação, certo? O ponto de exclamação para exclamar, para demonstrar aqui, olha, o espanto, não é? Aquele sentimento por estar chovendo. Agora, vamos para o número 4. Complete as frases com as palavras que o professor vai ditar. A. Por que o mar é salgado? Essa foi a frase que eu ditei na aula anterior, não foi? Por que o mar é salgado? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, é uma frase interrogativa. Utilizamos o sinal de interrogação. B. Onde está meu caderno? Também é uma frase interrogativa que deve utilizar o sinal de interrogação, tá bom? C. Que saudade! Olha, o sentimento, né? Demonstrando emoção por estar revendo alguém. Que saudade! Utilizamos o sinal de exclamação. Não quero sair daqui. Estou fazendo uma pergunta, estou exclamando ou afirmando. Não quero sair daqui. Estou afirmando, declarando. Então, o ponto utilizado, o sinal utilizado é o ponto final. Quantas páginas você já leu? Quantas páginas você já leu?
é uma pergunta, né? Então, assim como na letra A e na letra B, aqui utilizamos também a interrogação, certo? Vamos seguir para a nossa história em quadrinhos. Observe todas as cenas dessa história em quadrinhos. Escreva nos balões o que o Cascão e o Cebolinha estariam falando. Não deixe de usar a pontuação adequada no final das frases. Então, aqui, né, temos a história em quadrinhos, temos algumas cenas que mostram o Cebolinha, mostram o Cascão, o Cebolinha com fones de ouvido e o Cascão tentando conversar com ele, falar algo com ele. Mas o Cebolinha não está dando atenção, porque ele não está ouvindo o que o Cascão está dizendo, não é? Então, acontece algo no final, por conta da falta de atenção do Cebolinha. Vocês deveriam completar aqui preenchendo os balões com frases que deveriam, né, ser ditas por eles, que eles estariam dizendo, e colocar a pontuação, o sinal de pontuação correto. Então, eu fiz aqui um exemplo, certo? Lembrando que vocês deveriam usar a criatividade de vocês, pensar, escrever o que vocês quisessem, o que vocês tinham em mente. Então, aqui é apenas um exemplo. No primeiro quadrinho, onde está aqui, olha o Cascão tentando falar com o Cebolinha, chegando muito apressado, sabe? Com aquela expressão de espanto. E o Cebolinha está ouvindo música, está andando com o fone. No primeiro balão eu coloquei assim: Cebolinha, Cebolinha, me ouça. O que está acontecendo? Você está surdo? Eu estou ouvindo música. Cuidado, você vai cair. Tá bom, Cascão, o que você quer? Deixa pra lá. Então, o Cebolinha, né, estava ouvindo música, estava distraído, e o Cascão tentando falar com ele, tentando chamar a atenção dele. E avisou que ele iria cair, porque ele estava aqui, não é? Numa parte mais alta, e ele continuava andando com os fones nos ouvidos. Mas não adiantou o alerta do Cascão. O Cebolinha não ouviu e caiu do mesmo jeito, não é? Então, espero que tenham realizado aqui a atividade, que tenham sido criativos também para fazer aqui a história em quadrinhos, certo? E eu até vou pedir para que vocês me mandem a foto, tirem a foto da historinha que vocês fizeram, de como preencher esses balões e me mandem para que eu leia, para que eu conheça um pouco mais sobre o universo da imaginação de vocês, sobre a criatividade de vocês, tá legal? Então, encerramos a nossa correção e vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Essa atividade que iremos fazer é uma atividade de revisão. Vamos rever o que foi estudado ao longo da unidade, certo? O que nós trabalhamos até o momento. Nós vimos sobre as dezenas, sobre par ou ímpar, antecessor e sucessor, e também sobre dúzia e meia dúzia, não foi? Então, vamos começar aqui, certo? Realizando a leitura, fazendo algumas explicações, revendo o que foi trabalhado. Na primeira questão, vocês deverão responder utilizando dezenas. Como vocês devem lembrar, a dezena é formada por 10 unidades, né? Então, vamos ver aqui, na página 147, veja quantas figurinhas cada criança tem. Eu sou a Márcia, tenho 40 figurinhas. Oi, sou o Sérgio. No meu álbum há 90 figurinhas. Quantas dezenas de figurinhas tem a Márcia? E o Sérgio? Se a Márcia tem 40 figurinhas, quantas dezenas ela tem? Lembrando que cada dezena tem 10 unidades. Então, quantas dezenas há em 40 figurinhas? E quantas dezenas há em 90 figurinhas?
Número 2. Escreva por extenso a quantia formada por 3 notas de R$10, uma nota de R$5 e 2 notas de R$2. Aqui já entra, né, as cédulas, as notas de real. Então, você vai escrever aqui por extenso. Quanto a quantia formada por 3 notas de R$10, mais uma nota de R$5 e 2 notas de R$2. Você pode aqui fazer essa continha e depois ver qual foi o total e escrever por extenso, ou seja, escrever como se lê. B. 4 notas de R$10, 2 notas de R$5 e 2 notas de R$2. Aqui já acrescentou uma nota de 10 e mais uma de R$5, não é? Permaneceu as 2 notas de R$2. Então, qual o total de 4 notas de R$10, 2 notas de R$5 e 2 notas de R$2? Descubra o segredo e complete as sequências. Aqui já vai entrar uma regrinha que nós estudamos, não é? Do par e do ímpar. Vocês lembram quais são os números ímpares e quais são os números pares? Os números ímpares são aqueles que são terminados pelo número 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 3, 5, 7 e 9. E os números pares são aqueles terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, você vai ter que descobrir aqui o segredo e completar as sequências. Na letra A, nós já temos aqui, não é, pintado 4 elefantes com alguns números. 1, 3, 5, 7. Então, quais serão os próximos números? 1, 3, 5, 7. Letra B. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Letra C. 10, 20, 30, 40. Você vai observar aqui e completar a sequência, certo? Seguindo esses segredos, tanto da letra A, quanto da letra B e o da letra C. Vamos arredondar? Veja, o número 37 está mais próximo do 40 do que do 30. O número 37 está aqui, não é? Com esse pino amarelo. O número 30 está aqui abaixo da estrela. E o 40 está aqui ao lado do foguete, não é? Então, o número 37 está mais próximo do 40 do que do 30. Assinale com X a dezena inteira mais próxima de. Dezena inteira, como eu já expliquei, é aquela em que é terminada pelo número 0. 50, 40, 30, 20, 70, 80, né? Não é terminada por unidades. Por exemplo, 81, 74, 65. Não, dezena inteira é terminada pelo 0. Viu? Então, assinale com X a dezena inteira mais próxima de. A. 47. Qual é a dezena inteira mais próxima de 47? 40 ou 50? 58. Qual é a dezena inteira mais próxima do número 58? O 50 ou 60? 73. Qual é a dezena inteira mais próxima de 73? 70 ou 80? Na sequência numérica, qual vai ser o número que vai estar mais próximo do 73? É o 70 ou 80? E do 24, será o número 20 ou 30?
Do 62 será o 60 ou 70? E do 86 será o 80 ou o 90? Se vocês não conseguirem fazer mentalmente aqui essa questão, vocês podem escrever aqui ao lado do livro ou no caderno a sequência numérica do 1 ao 90, certo? Para facilitar, para que você consiga responder aqui e encontrar as dezenas corretas. Número 5. Complete com o número que vem logo antes e com o que vem logo depois de. Aqui já entra, não é? O antecessor e o sucessor, que nós já vimos na unidade também. Então, qual é o número que vem logo antes e o que vem logo depois do número 92? Sabe, lembrando que, como já tem um exemplo aqui no livro, o número que vem antes subtrai 1 e o que vem depois acrescenta 1, certo? Então, antes do 92, qual é o número que vem? E depois do 92? E do 96, qual número vem antes e qual vem depois? Do 89, qual número vem antes de 89 e qual número vem depois? E do 94, qual número vem antes e qual vem depois? Você vai observar e completar aqui com os antecessores e os sucessores. Agora nós já vamos entrar na questão que trabalhamos na aula anterior, não é? Sobre a dúzia, meia dúzia. Lembrando que uma dúzia é composta por 12 elementos e meia dúzia é a metade de uma dúzia, ou seja, 6 elementos. Sofia comprou 2 dúzias de ovos. Usou meia dúzia para fazer um omelete, 5 ovos para fazer um bolo e 4 ovos ela cozinhou para usar na salada. Sobrou mais ou menos de meia dúzia de ovos? Se ela comprou 2 dúzias, quantos ovos ela comprou? Vamos começar aí. Você vai identificar quantos ovos ela comprou, se ela comprou 2 dúzias. Ela usou meia dúzia para fazer um omelete, 5 ovos para fazer um bolo e 4 ovos ela cozinhou para usar na salada. Sobrou mais ou menos de meia dúzia de ovos? Você vai fazer aqui a continha, certo? De acordo com a quantidade de ovos que ela comprou e a quantidade que ela usou, e vai identificar se sobrou mais ou menos de meia dúzia de ovos, certo? Número 7. A numeração das casas das ruas geralmente é assim. De um lado ficam as casas de número par e do outro ficam as casas de número ímpar. E a sua casa? Fica de que lado da rua? Qual é o número de sua casa? Então, observem na rua de vocês, certo? As casas são divididas assim. De um lado da rua, né, existem as casas de número par e do outro lado de número ímpar, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Então, qual lado que fica a sua casa e qual é o número da sua casa? É um número par ou um número ímpar? Você vai responder aqui, tá bom? Então, essas 7 questões que devem ser respondidas são questões que vocês já viram o assunto, não é nenhum assunto novo, não é? Que você vai ter assim, tamanha dificuldade em responder. Vocês já tiveram explicações, já realizaram atividades com esses assuntos sobre dezena, sobre par ou ímpar, o que vem antes, o que vem depois, dúzia e meia dúzia, né? Sobre sistema monetário, real, as notas de real. Então, vocês vão conseguir responder aqui essas questões sem muitas dificuldades. Mas mesmo assim, se ainda restar alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, me manda mensagem, me liga, manda áudio, que eu vou ajudar vocês a responder, tá bom? Então, a nossa aula encerra aqui, a nossa atividade também.
Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.